Então, a gente está falando aqui sobre essa operação no Rio de Janeiro e principalmente, né, o quanto a Bahia, os baianos estão apreensivos. Primeiro, eu queria começar ouvindo a sua opinião, né? Qual a sua opinião sobre a ação que aconteceu no Rio de Janeiro? Bom, eu queria começar primeiro apontando que todos nós defendemos que as nossas comunidades não sejam violentadas pela presença do crime organizado, né? Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi uma operação de segurança pública. Isso precisa determinar. Qualquer policial sério, inclusive, sabe que não foi para isso que ele foi contratado. Nós precisamos dizer que uma ação que mata uma pessoa, ela já tem um problema na sua execução. Uma que mata 120 pessoas, isso foi um massacre. O Rio de Janeiro não acordou mais seguro por causa dessa operação. A gente viu, na verdade, uma operação altamente ilegal, porque não existe execução sumária prevista na legislação brasileira, né? E a gente teve o melhor exemplo de combate ao crime organizado, a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, no centro financeiro do país, sem disparar nenhum tiro. A maior apreensão, trazendo a pergunta anterior, de fuzil do Rio de Janeiro foi feito dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, sem disparar nenhum tiro também. O que nós estamos falando é que, historicamente, existe uma ideia que chama guerra às drogas, mas não é uma guerra contra substâncias, e é uma guerra contra pessoas, e não contra todas as pessoas que usam ou comercializam substâncias, porque Salvador tem uma fotografia muito nítida nisso. A gente teve uma chacina em Gamboa de Baixo, e metros acima tem a mansão e chacina na mansão dos Cadeais, vai ter na Gamboa de Baixo. Então, a gente precisa observar que o combate às organizações criminosas, ela deve ser feita com inteligência e investigação. Isso que aconteceu anteontem não foi uma operação de segurança pública, ela foi uma operação visando a eleição do governador Cláudio Castro, que se acostumou nos últimos anos a fazer matanças na véspera da eleição. A sua reeleição, inclusive, foi gatilho da chacina do Jacarezinho, onde a polícia matou 28 pessoas e nem por isso o Comando Vermelho diminuiu as suas forças e a ocupação territorial nas favelas do Rio de Janeiro. Então a gente precisa condenar esse massacre, o que não quer dizer que é condenar a polícia em si, mas sim condenar esse tipo de operação. A forma como foi feita, né? Barreto. Dudu, bom dia novamente, Barreto aqui falando com você. De um lado, Dudu, a gente tem uma realidade que é a população inserida nas comunidades, em torno dali, vivenciando a violência. Por outro lado, a gente tem as operações que precisam acontecer contra o tráfico de drogas. Na sua visão, como é que se equilibra essa equação? Existe um meio termo, assim, para que haja segurança pública sem que haja tiros nem operações em territórios dominados pelo tráfico de droga? Barreto, por exemplo, eu acho que uma das grandes medidas que o Brasil já deveria ter adotado é um controle mais restritivo do uso de armamentos, né? Porque a gente tem armamentos pesados chegando dentro das comunidades. Antes havia a ideia de que esses armamentos eram importados e entravam de forma ilegal no Brasil, mas hoje o Estudo Sul da Paz já demonstrou que a maioria das armas apreendidas nas organizações criminosas são armamentos brasileiros, muitos deles desviados a partir de compras legais, com a desregulação do acesso aos armamentos para civis feito no governo federal anterior. Muitas pessoas utilizaram a inscrição de CAC, né, que é o colecionador, atirador, né, caçador, para comprar armas no mercado lícito e vender para o mercado ilícito. Então a gente precisa fazer um bom controle de armamento, isso já é algo fundamental que já deveria ser feito. A outra coisa é que sim, dá para a gente fazer um bom policiamento com investigação, até porque a investigação e tipo de operação como hoje, como essa semana no Rio de Janeiro, ela coloca em risco também a vida dos policiais, tanto é que 4 deles foram assassinados, sendo que um deles tinha apenas 40 dias de atuação na polícia, né? A gente precisa dizer que esse tipo de segurança pública também não serve para os agentes da segurança pública. Nós estamos falando da
categoria profissional que tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil. Quem é que está cuidando da vida dos policiais também? Então a gente precisa dizer que a guerra não serve nem para a população que está ali violentada permanentemente no seu território, nem para os policiais que são colocados na linha do tiro e que sim, dá para fazer investigação, desmontar, sufocar financeiramente, porque é isso. Se a gente consegue comprometer o tipo de guerra às drogas no Brasil, ela se concentra em prender e executar o mais varejo de drogas ou o topo da facção que está na favela, sendo que no meio disso há um conjunto de profissionais altamente especializados e que não trabalham para nenhuma facção, porque eles trabalham para todas, e eles não moram nas favelas, eles moram em Alphaville, moram no Leparc, que são os armeiros, são os cartucheiros, são os lavadores de dinheiro, porque para você lavar dinheiro, você precisa ser um empresário com várias empresas legais para fazer com que o dinheiro seja lavado. Então, nós temos condições de fazer isso com inteligência. A Operação Carbono Oculto é só uma demonstração disso, mas nós podemos fazer com que essa seja a prática do combate às organizações criminosas e não a violência. Ontem eu fiz um comentário, alguém está olhando da quantidade de crianças dentro dessas comunidades que elas viram nesses dias, além de ser crianças que já podem ter vivido com uma violência anterior, mas viram pessoas sendo carregadas dentro da sua comunidade, estão hoje lavando o sangue, vendo seus pais lavando o sangue nas suas comunidades. É isso que o Estado oferece, como é que a gente vai oferecer qualquer tipo de cuidado, acolhimento ou trajetória protegida para essa criança. Então, foi uma operação que a gente deveria chamar mesmo de massacre, porque não é uma operação de segurança pública. Qualquer policial sério sabe disso e defenderia que a melhor forma de fazer não é essa. E o governador Cláudio Castro, mais uma vez, na véspera da eleição, ele faz uma chacina para conseguir se reeleger. Dudu, já que você está falando sobre isso, nesse ponto, a gente fala muito sobre segurança pública e essa questão do policiamento e o combate ali nas comunidades, nas favelas como um todo. Na sua avaliação, né, que tipo de investimento ou de política social, né, poderia ajudar, então, a reverter essa situação? Você falou aí das crianças que principalmente estão vivenciando diariamente essa situação na porta das suas casas. O que é preciso fazer de curto, médio e longo prazo? Ó, Juliana, nós da Iniciativa Negra, a gente também trabalha muito com produzir dados para ajudar a subsidiar as políticas públicas. No ano passado nós fizemos um levantamento com o Instituto Fogo Cruzado, que a gente demonstrou que em Salvador, em um ano, 81% dos dias letivos em horário de aula teve pelo menos um tiro a 300 metros de uma escola, ou seja, 81% dos dias letivos nós tivemos um tiro a 300 metros de uma escola. Esse é um problema muito grave. Nós precisamos fazer com que a escola seja um lugar protegido para a gente garantir um lugar de experiência, de formação e de vivência, de vida para essas crianças. A gente fez uma outra pesquisa que a gente demonstrou, a gente pegou os 10 bairros com mais notícias sobre segurança pública em Salvador, 9 bairros de maioria negra, um único bairro de maioria branca entrou na nossa pesquisa, que foi o bairro da Pituba. E por que o bairro da Pituba entrou? Porque foi disparado o bairro que teve no ano pesquisado, que foi 2019, as maiores apreensões de drogas, sendo que teve 0 homicídios na Pituba no ano pesquisado, ao contrário do Complexo Nordeste de Amaralina, que está do lado da Pituba, e teve muito menos apreensão de droga e teve 38 homicídios no ano que a gente pesquisou. Então, não é a presença da droga que significa a guerra, é uma opção do Estado fazer a guerra nos territórios negros. E a gente também fez a pesquisa olhando para quais são os investimentos em cultura e educação desses bairros violentados, porque a gente também saiu dessa pesquisa para dizer para a população: nós precisamos combater essa ideia de que nossos bairros pobres e negros são bairros violentos. Eles são bairros violentados pela presença da polícia, violentados pela presença do crime organizado e também violentados quando o gestor toma decisões sobre as políticas públicas que vão ser destinadas àquela comunidade. Ou seja, a gente olhou nessa pesquisa que nenhum desses bairros negros tinha um equipamento de cultura, por exemplo, público
funcionando, ou então tinha posto de saúde fechado. A gente precisa fazer o combate ao crime organizado com inteligência e, ao mesmo tempo, fazer com que esses bairros deixem de ser bairros violentados e a gente limpe essa ideia de que bairros negros são bairros violentos. Senão a gente vai voltar para a história de quem dá nome para o nosso Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, que no final do século XIX, no começo do século XX, tinha essa escola que queria provar que negros eram propensos ao crime. E era esse o papel que Nina Rodrigues tinha na ciência brasileira naquela época. Então a gente precisa fazer com que, e quem mora em comunidade sabe que a maior parte da sua vivência ali não é a violência, é a guarda, é o cuidado compartilhado das crianças, é o pagode, é o fiado na feira da comunidade, é a alegria, é a vivência, é o trabalho, é a correria, não é a violência todos os dias, o tempo todo. Então, se a gente ficar botando essa pecha de que nossos bairros são violentos e não violentados, as decisões do gestor das políticas públicas também vão partir dessa lógica. Então, ao invés de construir teatro, pista de skate, escola, vai mandar mais viatura, mais arma, mais tiro, e isso vai alimentar a guerra, não vai superar a lógica de guerra. Nós estávamos ontem mesmo numa audiência pública convocada pela deputada Olívia Santana na Assembleia Legislativa para discutir um projeto de lei que é para dar assistência às famílias das vítimas de violência policial. Nós estávamos lá, de Ana Luísa, uma menina de 19 anos que foi assassinada na Engomadeira pelas costas. A gente estava com a família de Gabriel, um menino de 10 anos de idade que estava brincando na porta de casa em Portão. Essas são vítimas da guerra às drogas. A gente acaba virando um efeito colateral porque o Estado justifica, mesmo se você for inocente, se você estiver num bairro periférico, num bairro negro, você vai poder ser assassinado com efeito colateral da necessidade de combater o tráfico. Mas eu não dei essa opção para o Estado, tipo assim, para você combater o tráfico de drogas, eu abdico da minha vida. Então acho que há muitas coisas para fazer e com certeza a violência e a guerra não vai produzir a paz. E principalmente, né, ações que mostrem não só o combate ao crime, mas que o governo também entre nessas localidades, né, com políticas públicas. Então, realmente são ações curto e médio e longo prazo, né? Não adianta só entrar e fazer essa matança e ficar por isso mesmo, né? É muito além disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, trazendo para a nossa realidade aqui em Salvador um pouquinho. A gente tem noticiado, inclusive aqui no nosso site, o psnoticias.com.br, muito a questão de, por exemplo, hoje a gente sabe que o tráfico de drogas, a droga em si, a maconha, a cocaína, não é mais só com que as organizações que faturam nas comunidades no dia a dia. A gente tem visto aí o serviço de internet sendo feito por facções criminosas. A gente tem noticiado aqui que grandes servidores de internet não conseguem mais adentrar alguns bairros daqui de Salvador. O serviço de gás às vezes não é mais ofertado pela distribuidora de gás, mas pela organização criminosa. Como livrar ou como proteger a população dessa realidade, Dudu? Dudu, a gente não está conseguindo ouvir o Dudu. Daqui a pouquinho ele volta. Tem muitas participações, Barretinho. Inclusive, sim, tem um comentário aqui bem forte, né? Pergunta para o entrevistado se ele visse dentro de casa, se ele se visse dentro de casa com 5 meliantes, onde 3 deles abusassem da esposa dele na frente dele. Se ele teria essa opinião referente à política ou ele aprovaria essa ação. Dudu, tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo bem. Pronto. Responde primeiro a Barretinho, uma pergunta de Barreto, depois a gente segue com essa do nosso ouvinte. Pronto. Não, Barreto trouxe algo que eu acho que é importante, porque atualiza, na verdade, o momento que nós estamos vivendo hoje. A maioria das facções, ela não depende necessariamente e exclusivamente da venda da droga. Na verdade, o que mais dá lucro hoje é o controle do território. E é por isso mesmo que nós temos que libertar nossas comunidades dessa violência, não temos dúvida disso. A questão não é uma falsa polêmica entre quem está a favor ou contra a necessidade da gente desmontar o crime organizado. A gente discorda no método, que o método da violência ele não tem funcionado, como disse inclusive a
a Cecília Oliveira, jornalista do Instituto Fogo Cruzado. Se a morte resolvesse, o assassinato resolvesse, o Brasil seria a Suíça, porque o Brasil mata mais de 40 mil pessoas por ano. Então, não é sobre não combater o crime organizado, é necessário que a gente retome o controle do território, mas não é através das armas, é através do fortalecimento de direitos para libertar aquela comunidade. Nós temos que investir pesado na ocupação com direitos sociais e com não de violência, porque a gente chega, faz a operação, destrói vidas, destrói famílias, deixa um rastro de sangue e depois faz o que por essa comunidade? A comunidade volta para a mesma lógica de ser violentada, troca o que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, que tem acontecido com todas as operações, mas tem muito a ver, por exemplo, com a reorganização do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que ataca uma facção para deixar o espaço aberto para a milícia. Então a gente vai ter outra força violenta controlando o território. E sobre a pergunta, eu digo o seguinte, eu não dou a minha opinião a partir da vivência pessoal especificamente, não. A gente está falando aqui que eu estou dando razões para a sociedade e a política pública se pautar na defesa do direito e no devido processo legal. Se a gente ficar imaginando e propondo situações absurdas do ponto de vista de como você reagiria, você precisaria estar armado, aí a gente vai contra a ciência, porque a gente já demonstrou, inclusive, que você estar armado e reagir a um assalto é mais arriscado para a sua vida do que você está. Então, é isso então que a gente vai defender, é cada um que se defenda, cada um que se arme para se defender. Essa pergunta vai muito nesse sentido. Eu vou continuar defendendo, independente da situação que eu passar, vou continuar defendendo as minhas ideias, porque elas são baseadas na ciência, na experiência, no acúmulo dos movimentos sociais e nas melhores experiências do mundo, porque nós temos boas experiências. Medellín, na Colômbia, era uma das cidades com maiores índices de homicídio na década de 90. Em 10 anos, Medellín reduziu em mais de 90% o número de homicídios e não foi com arma. Foi fazendo urbanismo e criando direitos para as pessoas, construindo uma biblioteca, construindo direitos, dando emprego para as pessoas. Então, a gente precisa sair dessa lógica de vingança e de justiçamento, porque só quem vai perder é pobre, é preto, é trabalhador, porque assim, as pessoas que decidiram aquele massacre no Rio de Janeiro, elas moram num condomínio, não são os policiais que vieram da classe trabalhadora, não. Ali, aquelas pessoas decidem sobre nossas vidas, dizem como é que vai acontecer a operação, ganham os seus frutos políticos e não se importam com o choro da mãe de Gabriel, não se importam com o choro da mãe de Ana Luísa, não se importa com o choro da mãe de Kaique, que foi um menino assassinado com 16 anos por uma policial militar há pouco mais de um mês em São Marcos. É esse tipo de sociedade que nós queremos viver, em que inclusive nós autorizamos a polícia a executar adolescentes pelas costas. Então, independente da situação que eu passar, caro ouvinte, eu vou continuar defendendo as minhas ideias, porque eu sei que elas são baseadas na ciência, nas boas experiências e na dedicação que nós temos. Se a gente precisa ouvir, pensar como sociedade, né? Como um todo, não só como você está falando, unicamente no meu problema, que claro, é um problema que muitas pessoas passam, como tem ouvintes aqui mandando pra gente, mas a gente precisa pensar como um todo, porque se a gente pensar em apenas políticas ou ações, políticas não, mas ações únicas, a gente não sai do que a gente tá, né? Então é preciso realmente, Dudu. Mais uma vez, muito obrigada, Dudu. Você que, só falar aqui, gente, Dudu é o porta-voz do Instituto Fogo Cruzado na Bahia, formado em licenciatura em História pela Universidade Federal da Bahia, especialista em gestão estratégica de políticas públicas e também integra o Observatório de Segurança Pública da Bahia. Mais uma vez, muito obrigada, viu?